Olá, Divina! Quero te convidar a fazer a reflexão da palavra comigo. Vamos meditar hoje sobre a parábola do semeador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do lago. A multidão que o cercava era tamanha que ele subiu num barco e sentou-se, enquanto toda a multidão permanecia em pé no litoral. E ele lhes falou muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Ao semear, algumas sementes caíram à beira do caminho. Vieram os pássaros do céu e as comeram. Outras caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo germinaram porque a terra era pouco profunda. O sol surgiu e as esturricou, por não terem raízes. Secaram. Outras caíram entre espinhos. Cresceram os espinhos e as sufocaram. Outras, porém, caíram em terra boa e deram fruto. Algumas 100, outras 60, outras 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Achegando-se os discípulos, lhe perguntaram: por que lhes falas em parábolas? Respondeu-lhes: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, lhe será dado e em abundância. A quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não vejam, ouvindo não ouçam, nem entendam. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: com os ouvidos ouvireis, mas não entendereis, e por mais que olheis, não vereis. Empedernido está o coração desse povo. Com os ouvidos não ouvem, e fecharam seus olhos para que não ocorra que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam, e assim eu os cure. Bem-aventurados são vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Esta é a semente que caiu à beira do caminho. O que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e de imediato a recebe com alegria. Não tem, contudo, raiz em si, mas é inconstante. Advindo a tribulação e a perseguição, por causa da palavra, sucumbe de imediato. O que foi semeado entre os espinhos indica aquele que ouve a palavra, mas os apelos desse mundo e a falácia das riquezas sufocam a palavra e se torna infrutífera. O que foi semeado em terra boa indica aquele que ouve a palavra, a entende e produz fruto, perfazendo até 100, 60 e 30 por 1. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Divina, quero te convidar a refletir comigo nessa palavra de hoje, tão profunda, e que vem tão de encontro, inclusive com o vídeo que eu acabei de postar, né?
há 2 dias atrás, e eu não tinha visto ainda que ia ser esse o evangelho do domingo, e quando eu gravei aquele vídeo, que fala justamente sobre a gente olhar com olhos de quem quer ver, sobre a gente enxergar o sobrenatural. Deus aqui nos convida a ouvir, né? Quem tem ouvidos ouça. Ele fala que muitos sábios gostariam de ter compreendido aquilo que vocês estão tendo a oportunidade de compreender. E aí, quando a gente toma essa consciência, quando a gente reconhece, quando a gente vê, começa a ser curada daquela miopia que eu falo, a gente tem a obrigação de frutificar. Porque senão aí sim fica grave. Né? A gente recebeu a semente e aí o que aconteceu? O que a gente fez com essa semente? Algumas sementes caíram à beira do caminho e as aves vieram e as comeram todas. Mais tarde, Cristo explica: quando alguém ouve a palavra do reino sem a compreender, o maligno vem e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Aquele que não abriu seu coração, não abriu os olhos, não estava atento, não estava presente, não estava com sede de Ti, Senhor. Seria eu, meu Deus, quantas vezes sou eu esse semeador que deixa passar a oportunidade, Senhor, que deixa passar a Tua presença. Quantas vezes sou eu, Marta, que estou tão atarefada com as tribulações, com tantas preocupações e não Te percebo, Senhor. Outras caíram em terreno pedregoso. Brotaram logo, quando o sol nasceu. Queimaram-se e por falta de raízes secaram. Mais tarde Cristo explica: aquele que recebeu a semente em terreno pedregoso é quem ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É alguém de um momento, fogo de palha. Quando surge a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo vacila. Seria eu, Senhor, esse festim? Seria eu tomada de uma fé que depende dos sentimentos, Senhor, que depende de sentir? Seria eu esse servo infiel que quando vem a provação eu Te nego 1, 2, 3 vezes, Senhor, antes que o galo cante? Quantas vezes eu prometi que agora sim eu iria testemunhar todas as obras que já fizestes em minha vida, e eu fui tomado pela vergonha, e eu fui tomada pelo medo da acusação, pelo medo do julgamento, pelo medo da aprovação, da desaprovação. Seria eu esse semeador quantas e quantas vezes. Outras caíram entre espinhos, os espinhos cresceram e as sufocaram. Mais tarde Cristo explica: aquele que recebeu a semente entre espinhos é quem ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela não dá fruto. Seria eu, Senhor, que tantas vezes idolatro coisas, tento preencher minha vida, endeuso
em Deus a comida, em Deus os bens materiais, em Deus a estética, Senhor, as riquezas, os luxos, em Deus o mesmo. Em Deus o Senhor, as idealizações, a vida perfeita. Nego, Senhor, me deixo seduzir. Essa sedução vai tomando conta da minha vida, Senhor, a ponto que eu não consigo mais te perceber. Seria eu? Mostra-me, Senhor. Meu Deus, eu quero te pedir que possas, Senhor, revelar aonde estamos sendo, quando estamos sendo esse semeador. Esses semeadores, Senhor, o que estamos fazendo com a tua semente, meu Deus? Senhor, eu te peço agora que possas, Senhor, dar-nos essa consciência de onde estamos errando, Senhor, para que, de fato, a gente faça uma boa escolha, uma escolha de frutificar, Senhor, de transbordar, de multiplicar a sua semente. Porque assim, Senhor, como eu vi lá naquela peregrinação de Santiago de Compostela, aquele girassol único, Senhor, que nós somos chamados a ser, Senhor. Eu confio, Senhor, nessa profecia. Nós somos chamados a sermos girassol, a sermos luz. Depois de alguns quilômetros, de dias caminhando, eu vi uma fileira de girassóis, ainda tímida no meio daquele trigal, naquele campo de trigo. E depois, caminhei mais dias, o Senhor me levou e me mostrou aquele campo imenso de girassóis. Essa parábola do semeador, Senhor, nos convida a sermos esse campo de girassóis, Senhor. Que nós de fato possamos ter mais medo, que nós tenhamos coragem de sermos essa luz, com os dons que tu nos concedeste, Senhor. Revela, Senhor, o que nós devemos fazer com a tua semente. Capacita-nos para que hoje, através da tua palavra, nós sejamos curados e que nós possamos ser esse sal da terra. Senão não tem sentido nós sermos curados e guardarmos a semente para a gente, enterrarmos a semente. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção que santifica, unção de frutificação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção que purifica, unção de frutificação. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada por tantas curas que eu sei que estás fazendo. Obrigada, Senhor, por chegar em tantos corações. Muito obrigada, meu Deus. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, meu Deus, obrigada por esse momento divino. Obrigada, divinas. Fiquem bem, paz e bem.